Outra pergunta que foi um enfermeiro que não trabalha na área, não trabalha, e teve um problema com o pai. O pai teve um AVC hemorrágico e foi tratado com a embolização, com a clipagem do aneurisma. Então teve um AVC, foi detectado o aneurisma, foi clipado. E ele queria que falasse um pouco sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao AVC hemorrágico. Então, brevemente conceituando, o AVC hemorrágico é um rompimento de um vaso, né? Pode ser um aneurisma, pode ser um vaso intacto. Você tem vários tipos, tem hemorragia intraparenquimatosa, tem subaracnoide. Quando o aneurisma é detectado precocemente, ele pode ser embolizado, pode ser clipado. Embolizado é quando põe aquela molinha. Tem uma live aqui no Instagram falando sobre isso. Clipado é quando vem com um clipezinho por fora e clipa. E os cuidados de enfermagem para o AVC hemorrágico, o colega aqui perguntou, eles têm um padrão semelhante aos cuidados de enfermagem para todos os pacientes neurológicos. É muito similar. O primeiro cuidado é avaliar nível de consciência. Dica que eu vou dar para vocês. A avaliação do nível de consciência nas primeiras 24 horas após a admissão é a cada 60 minutos. Você não pode deixar para ver a pupila do seu paciente, tipo 8 da noite, e deixar para ver às 22 horas ou às 23. Você tem que ver 8 da noite, 21 horas, 22, 23, meia-noite, e vai pegando na sequência. Tem que registrar. Então, se você olhou a pupila do paciente, estava médio, isocrónico e fotorreagente. Aí tem que colocar no balanço. Se ele estava consciente e de uma hora para outra ele ficou sonolento, ou se a pupila estava isocrónica e ficou aniso, comunicar ao médico plantonista e descer com o paciente, caso ele tenha condições, para a tomografia. Aí tem uns cuidados relacionados a isso que a gente comenta com o pessoal do Duas Mãos para Salvar uma Vida, que é uma parte bem pesada, muita coisa. Mas tem que ter esses cuidados com a tomografia, quando for descer o paciente. Porque tem paciente que não dá para fazer a tomografia, mas isso aí é outra história. Segundo cuidado, avaliar padrão respiratório do paciente constantemente. Oxigênio e PCO2 tem relação com o prognóstico neurológico. Então, se PO2 cai, não é bom. PO2 sobe demais também, não é bom, causa hipertensão. Paciente com retenção de PCO2, aumento da PCO2 por retenção, ele fica sonolento, ele fica hipotenso. Então, ficar atento ao padrão respiratório. Ao escutar o paciente, ver se o padrão não está superficial, tudo isso aí é importante, tem que ser avaliado constantemente. Detalhes sobre o padrão respiratório. Padrão respiratório, gente, não é sinônimo de saturação de oxigênio. O cara está monitorizado lá, tu não bota o olho no oxímetro aí fica, olha, está saturando 100%, aí vira as costas e acha que está tudo bem. E tem vezes que o paciente está saturando muito bem e o padrão respiratório dele não está legal. Então, o que é que determina o padrão respiratório? O padrão respiratório é uma mesa com 4 cadeiras, ou melhor, é uma mesa com 4 perninhas. Uma perna do padrão respiratório é a saturação, a outra perninha do padrão respiratório é a ausculta, a outra perninha é a inspeção, é você ver o paciente, e a outra perninha é a frequência respiratória. Então, quando for avaliar padrão respiratório, você olha para a mesa e vê se as 4 perninhas da mesa estão legais. Frequência respiratória, saturação de O2, ausculta e inspeção de caixa torácica. Tem que ver se o cara está levantando o tórax de maneira constante, está tendo aquela profundidade legal, não tem assimetria. Se tiver assimetria, aí você desce por uma lista de alterações. Pode ser atelectasia, pode ser pneumotórax, derrame pleural, aí a gente entra em outra conversa, tá bom? Controlar infusões e diurese, principalmente na hemorragia subaracnoide. Hemorragia subaracnoide, gente, por volta do 3º ao 5º dia de internação na UTI, é um paciente que ele tem muita chance de negativar balanço. Eu te falo isso porque eu já vivi esse tipo de situação, né? E era algo que eu sempre antecipava, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. E o que é negativar balanço? Quem já teve contato aqui com um paciente com hemorragia subaracnoide, eles chegam a urinar 5.000 ml, 6.000 ml a cada turno. É muita coisa mesmo. Quando eles começam a descompensar essa parte. Wellington, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que matar o balanço hídrico no cansaço. O que é matar o balanço hídrico no cansaço? Todos vocês aqui são pessoas muito competentes, muito responsáveis. Só que tem vezes, gente, tem assistência, é um negócio que você vai melhorando com o tempo. Não tem jeito, assim. Se você pegar uma pessoa que está começando hoje a dar plantão, ele não tem a mesma naturalidade do que uma pessoa que já tem 10, 15, 20 anos. Tem uns detalhezinhos que você vai ajustando com o tempo. Por isso que nesses momentos eu vou tentar passar para vocês detalhes que eu já aprendi ao longo da estrada, né? E isso que eu vou dizer aqui para vocês agora sobre matar o balanço hídrico no cansaço é o que eu aprendi no meu trabalho, eu aprendi no dia a dia. E Wellington, o que é isso? Para de enrolar e diz logo, né? Se o paciente está negativando o balanço, se ele urina 6.000 a cada 12 horas, 8.000 ml, isso vai acontecer. Você não pode esperar fechar o balanço de 18 horas para poder ir repondo o que ele vai perdendo. Se você deixar isso acontecer, o que é que pode acontecer no teu plantão? Eu sempre fui plantonista noturno. Quando dá 6 horas da manhã, você fecha o balanço, aí está lá menos 4.000. Aí você vai perceber que não matou o balanço hídrico no cansaço, porque o ideal é que a cada 60 minutos você somasse o balanço, ou a cada 2 horas, aí tipo assim, negativou 1.500, aí você, doutor, repor 1.500, negativou 800, repõe 500. Aí quando eu vou fechar de manhã, ele vai estar ou menos 500, ou mais 700, ele vai estar equilibrado. Você vai perceber que errou, e a outra falha é porque você
pode ser que queira repor muito líquido num curto espaço de tempo. E o paciente com AVC hemorrágico, ele tem um perfil, na grande maioria, muito semelhante. Né? Você tem muito paciente idoso, muito paciente hipertenso e muito paciente cardiopata. O cara hipertenso, ele tem CC, ele não aguenta volume. Você não pode, se eu pegar aqui o Isaías, digamos, e ele negativou o balanço 4.000 ml às 6 da manhã. Se eu pegar e fizer 4 litros de soro para ele, em 2 horas ele vai se sentir mal. Por que, que a equipe do SAMU, a equipe da urgência, eles fazem muito volume e o paciente tolera? Eles fazem um choque hipovolêmico. Né? O cara tem uma hemorragia, aí tem que repor soro em grande quantidade, mas ali está compensando a perda relacionada à hemorragia. Então, nesses casos, o paciente em clínico em si, você pode ter alguma dificuldade na hora de contornar a situação. Então, controlar a infusão de urease é muito importante. Outro cuidado com o paciente com AVC hemorrágico, mudança de decúbito precoce, tá bom? Então, detectou que o cara está estável, ele veio da cirurgia, já está com 12 horas, tem um dreninho conectado àquele saquinho lá, DVE, o paciente está com padrão respiratório legal, já fala com o plantonista e já busca uma autorização para ir iniciando a mudança de decúbito precoce. Avaliar a perfusão, como é um paciente que vai ficar imobilizado, é bom ver como é que está o pulso pedioso, por conta da chance que ele tem de desenvolver trombose venosa profunda e, consequentemente, evoluir para embolia pulmonar. Tanto que o médico da UTI ele inicia anticoagulante. Mesmo sendo AVC hemorrágico, quando dá na janela de tempo X, inicia o liquemínio, Clexane, para evitar que o paciente tenha uma trombose. E o outro cuidado, que eu vou deixar por finalzinho aqui, mas eu acho muito, muito importante, gente, é você ficar atento à dor, tá bom? Imagina uma enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. Dor de enxaqueca, quem tem sabe o terror que é. Você não dorme, você fica irritado, fica com os olhos vermelhos, né? Mas a minha enxaqueca não é resultante de rompimento de nenhum vaso. Então, se eu tiver um rompimento de um vaso agora e eu começar a sentir dor de cabeça, associada a isso eu vou ter alguma alteração mais séria. E a dor de cabeça vai ser maior do que a enxaqueca que eu tenho habitualmente. Então, só para fazer um comparativo. Quem internou em um hospital com AVC hemorrágico, ele vem do centro cirúrgico depois que drenou o hematoma. A calota craniana foi aberta, o cara está deitado, está com um tubo na garganta. A maior causa de dor em terapia intensiva é a aspiração do tubo. Mesmo assim, fechou negativo, né? Paciente grave. Correu atrás, mas ainda ficou um pouquinho. Mas acontece, faz parte. O importante é que você estava atento e tem o fator também do paciente, que algumas vezes tem vários detalhes a serem observados, né? Valeu aí pela participação. Então, voltando. O paciente ele é aspirado, a aspiração dói bastante. Então, fica atento à dor do paciente. Se ele tiver com midazolam e fentanil correndo por bomba de infusão, tudo bem. Mas se ele não tiver com analgesia constante, gente, é inadmissível que o paciente não receba analgésico. O Elton, mas ele não fala, como é que eu sei que ele sente dor? Cara, pode apostar que ele está sentindo dor. O cara teve a cabeça cortada. Ele está deitado, sendo aspirado, então ele tem que receber analgésico. Como é que eu saberia, além disso, da minha intuição? Teria como eu saber que o paciente está sentindo dor? Manifestações subjetivas. A principal delas, gente, as principais. Taquicardia sinusal e alteração do padrão respiratório. O paciente ele fica fazendo taquipneia no ventilador. Você olha, não tem água no circuito, aspira, está tudo sequinho e ele está fazendo taquipneia. Ali quase sempre é dor. Outra manifestação subjetiva é o paciente fazer movimentações inespecíficas. Então ele está deitadinho, ele começa a se esticar, estica um pouco o pé, você vê que ele não está, fica fechando o olho com força. Então identificou isso aí, você fique atento e providenciar analgesia. É um sinônimo de boa qualidade na assistência você ficar atento a esse tipo de situação. Então, tá aí os principais cuidados relacionados ao AVC hemorrágico.